E aí, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nesta aula, vamos aprender a criar uma lista suspensa dependente no Excel utilizando uma macro para criar esta lista automaticamente. Eu já tenho um exemplo funcionando para vocês entenderem melhor o procedimento. Ao selecionar um estado na coluna B, automaticamente a lista é criada na coluna C. Se eu alterar o estado, a lista de cidades é atualizada. Se o estado for apagado, a lista é deletada, a lista de cidades. Ou seja, de acordo com a linha que eu selecionar o estado, eu vou ter na coluna C a lista de cidades referente a este estado. Beleza, entendido o exemplo? Então vamos para outra planilha, fazer o procedimento a partir do zero. Primeiro passo é estruturar corretamente a lista. No meu exemplo, eu tenho para cada estado uma coluna para registrar as cidades referentes a este estado. Então, na linha 1, eu tenho o nome de todos os meus estados. E também na coluna B, uma lista geral dos estados para criar uma lista referente aos estados. Se a sua lista está nesta estrutura, está correto. Então vamos para o próximo passo. Colocar a lista suspensa de estados. Selecionei a primeira célula a partir do cabeçalho. Vou em dados. Clico nesta setinha. Validação de dados. Escolho a opção lista. Clico dentro do campo fonte e clico nesta setinha. E vou pegar a minha área de estados. Clica novamente na setinha e OK. Já temos a lista de estados colocado em uma célula. Para expandir para as demais, você vai clicar bem no cantinho da célula. Quando aparecer esta cruzinha, você vai arrastar para a área que você deseja. E já vai ter a lista de estado nas demais células. Show! Próximo passo, se você não tem a guia desenvolvedor no seu Excel ainda, é ativar esta guia. Se você não tem, vai clicar sobre qualquer uma das outras guias, clica com o botão direito e vai em personalizar a faixa de opções. E marca a caixinha do desenvolvedor e clica em OK. Estando na guia desenvolvedor, bem do lado esquerdo, você vai ter Visual Basic. Clica sobre esta opção e você já está dentro do VBA. Se não aparecer esta janela do lado esquerdo, você vai clicar em Exibir, Projeto Explorer. Se estiver minimizado, clica nos maisinho, vai abrindo as opções. Para voltar para o Excel, se clicar neste símbolo do Excel, volta para o Excel normal. Para voltar para o VBA, ou também aqui, tem as duas janelas. A gente vai colocar o código de criação da lista de cidades na planilha 1, nome interno do VBA. No Excel, esta guia estará nomeada para dados, mas internamente no VBA é planilha 1. Então, verifiquem aí o nome da planilha da guia de vocês, nome interno do VBA. Duplo clique na guia desejada, escolham Worksheet, caímos por padrão no evento Selection Change, cliquem dentro deste evento e nesta caixinha do lado direito, vocês vão mudar para o evento Change. Podem apagar este Selection Change. Nós vamos deixar no evento Change. Primeiros código é o sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Go to erro. Se tudo correu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro. 2 pontos. Ou seja, se alguma linha de código que a gente colocar dentro deste procedimento apresentar falha, o usuário não vai ser apresentado para a linha de código com problema. Show!
E agora vamos para a macro referente à lista de cidades. Primeiro definindo algumas variáveis. Nós precisamos manipular as colunas onde o estado está registrado, onde os estados estão registrados. Então, a gente vai criar uma variável chamada coluna estado. Dim coluna estado as doble, porque vai ser do tipo número. E coluna estado, ela vai iniciar uma coluna antes do primeiro estado registrado. No meu exemplo, coluna 2. Vai ser igual a 2. Já sei onde inicia o registro dos meus estados. Eu coloquei 2, pessoal, porque quando a gente entrar no loop, ele já entra com mais um. Aí já entra no Acre, que é o primeiro estado, que está na coluna 3. Próxima variável, eu preciso saber qual é a linha final onde eu tenho a minha lista de cidades. Por exemplo, peguei no Acre. Eu sei que a lista de cidades vai da linha 2, mas qual a linha final? A gente vai precisar descobrir via código. Então, dim linha final as doble. E nós sabemos que essa linha final, ela começa no cabeçalho, que é a linha 1, onde eu tenho o estado. Ou seja, começa no 1, no estado, e vai aumentando, descendo, célula por célula, até capturar a última linha preenchida. Show, 2 variáveis. Agora a gente vai ter o seguinte, esta área de cidade, ela vai ter um início. Então, a lista de cidades vai ter o início, vírgula, fim, e vai ter uma área onde está essa lista de cidades, vírgula, cidades, de acordo com o estado, então, vírgula, estado, vírgula, e uma variável, a não coluna, vamos deixar separado, estado, as string, todas do tipo texto, ou seja, a nossa lista de cidades, ela vai ter um início, um fim, uma área, e nós vamos armazenar dentro as cidades. E o estado vai ser o estado selecionado na planilha 1. A lista de estados e cidades está na planilha 2. E outra variável, chamada coluna as doble, que vai ser a coluna onde o usuário está trabalhando na nossa planilha dados, a guia dados. Então, coluna vai ser igual a target.column. Para vocês entenderem melhor o procedimento que a gente está fazendo, façam o seguinte, msgbox, abre e fecha aspas duplas, e comercial e a variável coluna. Vamos lá para a planilha. Antes de a gente executar, vocês vão salvar a planilha de vocês habilitada para macro. Então, cliquem em arquivo, salvar como, escolham a pasta onde vocês vão salvar. No meu caso, vou deixar na área de trabalho, já tenho o nome do arquivo. Precisa ser nesta segunda opção, ali no tipo pasta de trabalho habilitado para macros do Excel. Salvar. No meu caso, pediu para substituir, porque eu já tenho este arquivo com o mesmo nome. Show! Então agora, quando a gente alterar uma célula, ó, retornou coluna 2. E na cidade, coluna 3. Então, com este código, a gente vai capturar qual é a coluna que o usuário está fazendo alteração no Excel. Mas nós precisamos também saber qual a linha em que este usuário está trabalhando, ou seja, coluna e linha onde o usuário está digitando. Então, a gente vai ter mais uma variável, dim linha as doble. E linha vai ser igual, então pega a variável linha vai ser igual a target.row para capturar o número da linha onde o usuário está trabalhando. No entanto, vai ser capturado o número da linha somente se a coluna, então if, se
coluna for igual a 2. Then, caso contrário, else, exit sub e end if. Sai do nosso procedimento. Ou seja, nós vamos executar a criação da lista somente se a coluna onde o usuário estiver trabalhando for a coluna 2, que é a B, no nosso exemplo. Beleza. Para vocês entenderem agora na cidade, já não vai aparecer a mensagem, porque o código é executado somente se for a coluna 2. Beleza, feita esta parte, deixa eu subir o código para facilitar a visualização de vocês. Para criar a lista, nós vamos precisar também analisar algumas regras. Então já sabemos que coluna, então if coluna, precisa ser igual a 2. E também nós sabemos o seguinte: não vamos criar a nossa lista de cidades a partir do cabeçalho até o início da planilha. Então, essa lista de cidades vai ser criada a partir da linha 5. A gente pega a variável linha, and e linha for maior igual a 5. E mais um fator ainda para ser analisado antes de criar a lista de cidade. A planilha 1, ponto cells, abre parênteses, de acordo com a linha que o usuário está trabalhando, vírgula, na coluna 2, fecho parênteses, ponto value, for diferente, que é menor, maior, de aspas duplas sem nada dentro, que é vazio. Então, opa, aqui faltou um end, pessoal. End. E aqui, end if. Ou seja, precisa ser na coluna 2, a partir da linha 5, e a célula na linha onde o usuário está trabalhando, na coluna 2, precisa ser diferente de vazio. Se atender estas três condições, nós podemos capturar o estado selecionado pelo usuário. Pega a variável estado, e estado vai ser igual a target.value. Opa, escrevi errado, agora sim. Dá para trocar na nossa mensagem. Agora, ao invés de coluna, vamos mostrar o estado. Salve a alteração. Vamos ver. Selecionei Alagoas. Olha que show, retornou Alagoas. Capturamos o estado. Próximo passo é localizar em qual coluna da guia lista esse estado está registrado, para que a gente possa capturar a lista de cidades para dentro da lista de cidades que a gente vai fazer, a lista dependentes. Então vamos lá. Depois de estado, você vai fazer o seguinte: do loop until, então faça até que planilha 2.cells, abre e fecha parênteses, ponto value, seja igual, abre e fecha aspas duplas. Então faz até encontrar uma célula vazia na planilha 2. Por que na planilha 2? Porque é onde eu tenho a minha lista de cidades. E os meus estados, eles estão registrados na linha 1, vírgula, e a gente já definiu uma variável chamada coluna estado, que começa em 2. A gente vai colocar aqui, e coluna estado vai ser igual a ela mesma, mais 1. Ou seja, vai fazer este movimento na nossa lista. Vai mudando, estado por estado. E quando encontrar um estado igual ao estado que foi selecionado na guia dados, opa, achamos o estado. Aí a gente vai precisar saber qual que é a área de cidades. Então, voltamos para o código. Então estamos fazendo loop. Agora precisamos de uma condição para analisar. A cada coluna que esse loop mudar, receber mais 1,
nós precisamos saber se planilha 2... Então, se planilha 2, pessoal, é o nome interno do VBA da minha guia lista. Ctrl C. Então, if se planilha 2 na coluna onde o laço está percorrendo, ponto válido, for igual ao estado que foi selecionado na planilha 1, estado, then, então, encontramos o estado que a gente deseja carregar as cidades. Mas agora que vai complicar um pouco mais. A gente precisa saber qual que é a linha final dessa lista de cidades. E a gente já tem a nossa variável linha final. Então, a gente vai precisar de outro loop. Do loop until. Dá pra gente copiar. Deixa me ver. Dá pra gente copiar isso aqui, ó. Vai fazer até encontrar um vazio. Mas agora a gente vai alterar o seguinte. Dentro deste laço vai ser esta variável aqui, ó. A linha. Linha final. A gente quer saber qual que é a linha final de acordo com a coluna estado. Ou seja, já sabemos a coluna onde está o estado que a gente deseja. Mas qual a linha final da lista de cidades? Então, vai ser igual a linha final mais um, percorrendo todas as linhas. Show! Depois de localizar a última linha da lista de cidades, nós vamos montar a nossa range, que é a área de cidades. Para montar a área, a gente precisa saber o início e o fim da lista. E a gente definiu aqui, ó, início. Depois desse segundo loop, início vai ser igual, então vem de planilha 2 ponto cells, abre e fecha parênteses, ponto address. Aqui, ó, address com 2D. E a gente vai olhar o seguinte, o início vai ser igual a linha final menos a linha final, ou seja, vai parar em 0, mais 2, que é a partir da célula que inicia a minha lista de cidades, sempre na linha 2. Vírgula, de acordo com a coluna onde foi localizado o estado. Então, coluna estado. Podemos fazer um teste para vocês entenderem melhor. Pega a mensagem, Ctrl X, Ctrl V. E muda no lugar do estado, coloca o início. Salva a alteração e vamos testar. Vamos selecionar Amapá. A lista de cidades do Amapá começa na célula E2 da minha guia lista. Vamos ver, Amapá E2. Show de bola, galera, está corretinho. Então vamos para a variável fim. Pega a variável fim. Qual que é o fim dessa lista? Aonde que termina isso? Fim vai ser igual. Dá para copiar esta parte. Ctrl C, Ctrl V. E no fim, a linha final vai ser apenas -1. Porque ele vai parar este loop quando encontrar uma célula vazia. Quando encontrou uma célula vazia, a linha final já recebeu um a mais. Se a gente não descontar, vai ficar uma opção em branco na lista de cidades. Então, linha final, -1, de acordo com a coluna estado. Peguem o fim agora, Ctrl C, tecla Shift número 7, mais um E comercial, Ctrl V. E vamos testar. Vamos pegar Acre. Vai de C2 até C14. C2, C14. Show de bola, sabemos a área de cidades referente ao estado. Agora a gente precisa montar esta área. E a gente tem a variável área. Pega ela. Então a área vai ser igual. Ela vem de início
e-comercial, tecla Shift número 7, o e-comercial, abro aspas, 2 pontos, fecho aspas, e-comercial e a variável fim. Já montamos a área, mas ainda não sabemos em qual planilha está essa lista de cidades. Dentro de área nós não definimos ainda, porque a gente vai colocar isso dentro da variável cidades. Um passinho de cada vez para facilitar aí o entendimento. Então, cidades vai ser igual, abro aspas, coloco um sinal de igual, fecho aspas, tecla Shift número 7, um e-comercial, planilha 2, ponto name, para pegar o nome renomeado da planilha 2, e-comercial, abro aspas, ponto de exclamação, então tecla Shift número 1, está ali o ponto de exclamação, fecho aspas, e-comercial, e novamente planilha 2, que é onde eu tenho minha lista, ponto range, abre e fecha parênteses, ponto address. E o que ele vai receber? A área. Não sabemos onde que está a nossa lista de cidades. Vamos trocar na mensagem para vocês entenderem o desenho da área. Vamos ver. Então, Alagoas está na guia lista de D2 até D14. Então, o nome da guia, D2 até D14. Show! Mas a gente vai criar a lista de cidades somente se for a linha final maior que 2. Se for 2, maior ou igual a 2. Porque se for 1, não tem nenhuma cidade. Então, a gente vai colocar mais uma condição aqui nessa história. Então, if, se linha final, deixa eu pegar a variável, se linha final for maior ou igual a 2, then vai entrar dentro desse if, que é onde a gente vai ter o código de criação da nossa lista de cidades. Para facilitar pegar o código de criação da lista suspensa, nós vamos gravar uma macro, só para pegar o código. Vamos clicar sobre qualquer célula da planilha, guia desenvolvedor, gravar macro, nome de lista nessa macro, ok. Então vamos lá na guia dados, clica na setinha, validação de dados, escolhe lista, clica nesta seta, vamos selecionar qualquer área, não importa. Já vamos também aqui em alerta de erro. Então parar, só para a gente capturar o código. E ok. Podem ir lá na guia desenvolvedor, parar a gravação. Visual Basic, percebo que foi acrescentado um módulo. E a gente tem aqui o código de criação da lista. Nós vamos apenas adaptar. Então copie este código, Ctrl C, e vamos de volta lá em planilha 1, duplo clique, e dentro desta condição, colhem o código. Seleciona, tecla Tab, leva mais para dentro, e a gente vai alterar aqui, ó, onde tem este selection, nós vamos colocar planilha 1.cells, que vai ser onde a gente vai criar a nossa lista suspensa. Então, abri e fechei parênteses. Vai ser de acordo com a linha. Então, nós temos a linha onde o usuário está trabalhando, vírgula, na coluna 3, que é onde vai ser a minha coluna de cidades. Esta primeira opção aqui, que a gente fez gravando macro, vamos deletar ela. Validação de dados, limpar tudo, ok. Para não atrapalhar o nosso código. Então, na coluna 3, a gente vai criar a lista de validação dependente. Depois de deletar, nós vamos limpar a célula
onde o usuário escolheu o estado. Vamos limpar a cidade. Então, planilha 1.cells. Então, planilha 1 é minha base de dados, galera. Abre e fecha parênteses, ponto value vai ser igual, abre e fecha aspas duplas sem nada dentro, que é vazio. Então, de acordo com a linha, dá para pegar aqui, ó. Antes de criar uma nova lista, limpa a célula. E perceba que aqui no nosso código, depois de fórmula, a gente tem lista e uma área. Então, vocês vão trocar pela nossa variável cidades. Ctrl C, até o 2 pontos. E coloca a variável cidades. Opa, deixa eu ver o que eu errei aqui, que não deveria. Aqui falta um sinal de igual. Não pode ficar vermelho. Se ficou vermelho, tem algo de errado. Então, 2 pontos igual a cidades. Onde tem error title ou input title, vocês vão colocar algumas mensagens de instrução. Então, vai ser o título, vai ser cidades. Error também, vamos colocar cidades. Depois vocês vão ver lá funcionando. E error mensagem. Quando o usuário digitar algo, ou seja, ele não escolher uma cidade da nossa lista, nós podemos passar uma instrução para ele. A gente vai pedir para ele, escolha uma cidade da lista. Precisa escolher uma cidade desta lista, senão não vai dar certo. E este input mensagem é uma mensagem que aparece do ladinho, lá na célula, mas não fica legal, então vamos deixar ela sem. Show, criamos a nossa lista, galera, mas ainda a gente tem alguns passos para fazer. Então, se já criamos a nossa lista, podemos sair deste loop aqui. Então, exit do. Essa aqui vocês podem retirar esta linha, não vamos mais usar ela. Então, saímos do loop, que é este loop que vai percorrer todas as colunas até localizar o estado. Se eu já achei o estado, saio neste ponto. Não tem por que prosseguir, o usuário já tem o estado que ele estava procurando. E depois de sair deste loop, planilha 1.activate. .activate. Ativado a planilha 1 novamente. Mas ainda falta uma condição para a gente analisar. Se na coluna 2, onde o estado está preenchido, for igual a vazio, nós vamos limpar a lista de validação, igual a gente fez lá no exemplo, lá no início, que eu demonstrei para vocês. Vamos ver se já está criando a nossa lista. Pegar Alagoas. Show, galera! A cidade 1 Alagoas. Vamos pegar Acre. Cidade do Acre. Agora a gente vai colocar esta função aqui, ó. Quando apagar o estado, também precisa apagar a lista de cidades. Então, vamos lá. Então, se coluna, vamos pegar a variável coluna. Cadê? Aqui, ó, variável coluna. Ctrl C. Então, se coluna for igual a 2, then, então, and if, e se na planilha 1, na coluna 2, for igual a vazio. Então, if planilha 1.cells, de acordo com a linha, que vai percorrendo as linhas da planilha, informando qual a linha que o usuário está alterando, vírgula, na coluna 2, fecha o parênteses, ponto value. Então, se for igual, aspas duplas sem nada dentro, que é vazio, then e and if. Então, já temos duas condições. Precisa ser coluna 2, e se a coluna 2, que é a B no meu caso, for igual a vazio, a gente vai fazer o seguinte. Dá para pegar esta parte do código. Até aqui, ó. Ctrl C, todo o it da nossa lista de validação. E vocês vão colocar dentro.
Este aqui dá para deixar aqui também. Deixa eu ver. Dá para a gente fazer o seguinte. Aqui a gente vai remover até between. Até esta vírgula. Vocês vão apagar. E estas mensagens também dá para apagar todas. Vamos deixar somente esses que tem true. Vamos ver se vai funcionar. Simples assim, galera. Percebo que moleza. Salvei as alterações, então aqui ele deleta. Como a gente não criou lista nenhuma. Vamos ver novamente. Alagoas, selecionei uma cidade. Apaguei. Bingo, galera, acertamos de primeira. Vamos ver aqui. Vamos selecionar uns 2, 3 registros. Apaguei esse do meio. Apagou a lista de cidades. Vamos pegar um estado que não tem opção. Ficou só Bahia. Porque a gente colocou maior igual a 2. Então a gente precisa fazer aí um pequeno ajuste. Deixa eu pegar aqui Amazonas. Amazonas pegou 1 e vazio. Deixa eu ver o que a gente precisa alterar. Aqui em linha final, maior igual a 2. Então vamos colocar maior que 2. Para ver o que vai acontecer. Deixa eu apagar. Vamos pegar novamente Amazonas. Opa, agora já não criou. Vamos colocar uma cidade no Amazonas. Amazonas. Cidade Amazonas 1. Precisa carregar, senão a gente precisa ajustar até ele carregar. Opa, aqui na planilha mesmo. Carregando novamente Amazonas. E bingo, aqui está a cidade. Então a gente corrigindo ali, ó. Maior que 2. Precisa ser maior que 2 para carregar a lista de validação de dados. Então está aí, galera, feito o nosso procedimento. Vamos pegar mais aqui, ó. De acordo com a linha. Eu só tenho a cidade nesses 3 estados. Mais o Amazonas agora. Apaguei. Apagou. Peguei Acre, não Alagoas. Mas mudei para o Acre. A lista atualizada. Está aí, galera. E a vantagem dessa macro é que você não vai colocar a lista suspensa dependente em toda a sua planilha. Se colocar aí muita lista suspensa com validação de dados, vai acabar aí deixando a planilha muito pesada. Aqui eu acho que ele não colocou para proibir a digitação no estado. No estado, já tem ali, ó. Este valor corresponde à restrição. Só não colocamos a mensagem. Já na cidade, se o usuário tentar digitar algo que não existe na lista, lembra lá da mensagem que a gente colocou? Escolha uma cidade da lista. E o título ali é cidades. Então foi esse o texto que a gente colocou aqui no nosso código. Cidades, cidades, escolha uma cidade na lista. Se vocês querem colocar a validação também, uma mensagem na lista de estado, precisa ser aqui em dados, na setinha, validação de dados. E aqui, ó, o título. Vamos colocar estados, mensagem de erro, escolha um estado da lista. Ponto de exclamação e ok. Vamos ver agora. Escolha um estado da lista. Então a gente colocou o manual. Se vocês arrastar novamente, vão ter a lista atualizada aí, para não poder digitar e informar o usuário. Então está aí, galera, demonstrado como criar uma lista suspensa dependente utilizando o macro Excel VBA. Gostaram da dica? Deixe o like aí na videoaula, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima aula.